Olá, eu sou Alexandre Zimmermann e hoje a gente vai continuar falando sobre operações lógicas no RaiSys. No último vídeo a gente viu um pouco sobre a operação do reciclo aqui nosso R, e hoje a gente vai ver um pouco sobre o adjust, ou ajuste, e sobre o set. Antes da gente começar a tratar diretamente com os nossos operadores lógicos, é importante a gente ter noção que esses dois operadores lógicos vão transformar uma determinada variável levando em consideração o valor de outra variável. Então aqui a gente vai estar trabalhando com o conceito de variáveis dependentes e variáveis independentes. Eu vou começar pelo set, porque eu acredito que é mais fácil de ser entendido. E depois a gente parte para o adjust. E depois faz um processinho com o adjust. O processinho com o set vai ser um pouco maior e vai ficar para o próximo vídeo. Qual é a função do set? O set vai pegar uma determinada corrente que a gente tenha. E a partir dessa nossa corrente, digamos, nossa corrente 1, a gente vai determinar alguma variável da nossa corrente 2. Então, digamos que eu tenha um processo, ah, aquele processo de absorção do DEA que a gente vai ver mais para frente. E eu sei que em algum ponto, lá para o final do meu processo, a minha temperatura vai ser 3 vezes. Aliás, essa temperatura não pode ser. Não pode entrar com multiplicador 3 aqui, mas digamos que minha temperatura seja 10 graus mais alta do que a temperatura de uma corrente. Da minha corrente de alimentação, por exemplo. Então eu vou vir no meu set. Vou dizer quem é a minha variável alvo, ou seja, quem é que vai receber essa temperatura desconhecida. Vou vir aqui, selecionar o objeto, que vai ser a minha corrente, ou seja, a corrente que eu quero saber qual é a temperatura, e vou selecionar qual é a variável de processo. Temperatura. Ok. E aí eu vou ter que dizer de onde vai vir essa minha informação. Então, qual é a minha variável independente? Que aqui poderia ser 2. Já que a gente estaria definindo uma corrente que vem depois, fazer assim só para facilitar a visualização, certo? Então, eu vou estar definindo a minha temperatura da minha variável, perdão, da minha corrente 1, ou seja, a minha temperatura da corrente 1 é a minha variável dependente, e eu vou estar definindo essa variável dependente a partir da minha variável independente, que seria a temperatura da corrente 2. Então, digamos que a corrente 2 está a 100 graus. Eu vou vir aqui em parâmetros e aí eu vou estabelecer uma relação linear entre essas duas variáveis. Vou especificar aqui no coeficiente angular, ou seja, o nosso multiplicador, que vai multiplicar a nossa temperatura, e aqui o offset, que seria o coeficiente linear, que vai adicionar ou subtrair. Certo? É uma equação de reta que vocês vão ver que vai ficar bem representada aí. Então, a nossa variável independente, perdão, nossa variável dependente vai ser uma vez a nossa variável independente mais 10 graus. Notem que, para o caso do set, a gente sempre vai estar definindo uma variável de processo de uma corrente com relação à mesma variável de processo da outra corrente. Então, eu não posso
com o 7 dizer que a minha pressão da corrente 1 vai ser 10 bar a mais do que a pressão da corrente, do que a temperatura da corrente 2. Não existe. Você está comparando duas coisas que não podem ser comparadas, certo? Como é que você vai dizer que a pressão vai ser 10 bar a mais do que a temperatura de 2, certo? Não faz nem sentido, nem falando, que dirá calculando, certo? Então, o conceito é basicamente esse. Você vai escolher uma variável dependente y e vai definir ela a partir de uma variável independente x através de uma relação linear. Sem grandes problemas, acredito, para a compreensão. Mas a gente vai ver isso mais para frente com um exemplo, vai ficar melhor detalhado. Já o adjust talvez seja de entendimento um pouquinho mais difícil, porque a gente não vai estar simplesmente definindo uma corrente, uma variável de processo a partir de outra, da mesma variável de processo de outra corrente. O que o adjust vai fazer é o seguinte: ele vai ajustar a nossa variável independente até que a gente alcance o valor desejado da variável dependente. Ou seja, eu posso dizer em um determinado ponto do meu processo que eu tenho uma temperatura de 200 graus. Quanto de alimentação eu preciso fornecer no processo para que essa temperatura no meio do processo seja 200 graus? Então ele vai ajustar a minha vazão para que essa temperatura de interesse fique no ponto em que eu especifiquei. Mas vamos ver aqui um exemplo de como isso pode ser feito. Peguei aqui um exemplo de um vídeo que eu achei, mas meu vídeo é mais legal, tá? Então podem continuar por aqui. Mais detalhado também, então podem continuar por aqui, não precisam ir ver ele, não. Só queria dar os créditos, porque realmente foi muito difícil achar um exemplo decente para mostrar para vocês. Ah, vapor saturado de benzeno a 80,1 graus Celsius é misturado com 45,35 kg por hora de benzeno líquido que está sob pressão de uma atmosfera e temperatura de menos 3,9 graus Celsius. Determine a vazão de vapor que deve ser inserida no processo para obter uma corrente final com temperatura de 10,1 graus Celsius. Então já estamos aqui com nosso Pen Robinson com benzeno. Então vamos adicionar aqui nosso corrente de vapor. Vapor saturado. Que está a 80,1 graus Celsius. E se a gente sabe que é um vapor saturado, então a fração vaporizada é 1. É misturado com. Importante, não vamos esquecer de botar a composição, porque a gente sabe que só tem um componente, mas a gente tem que dizer para o simulador. E aí é que ele já vem dizendo que a gente não sabe a vazão. E a gente realmente não sabe, é esse o nosso objetivo. Por outro lado, a gente tem uma corrente líquida. De 1 atm menos 3,9 graus Celsius. Fração molar de 1, já que está puro. Aí a gente já pode bater aqui que a gente especificou correto, que a fração vaporizada é 0. E a gente tem 45,35 kg/mol.
Pronto, já convergiu aqui nossa corrente. A gente adiciona o misturador. Vamos colocar as duas correntes no misturador. Colocar nessa saída. E aqui ele está dando que não foi solucionado. Logicamente, porque a gente ainda não disse quanto a gente tem de vazão aqui, então ele não consegue caracterizar essa mistura. Mas isso é o que a gente quer saber. Então, a gente quer ajustar essa vazão molar para que a mistura saia com a temperatura de 10,1 graus Celsius. Então ele vai ficar fazendo esse cálculo iterativo, até convergir ou até chegar ao máximo de iterações. Vamos ver aqui em Adjust. Qual é a minha variável ajustada? Qual a variável que eu vou estar modificando para chegar no que eu quero? Então, nesse caso aqui, a gente define aqui a corrente, ou de uma forma mais geral, o objeto, porque a gente não necessariamente vai trabalhar só com correntes. A gente pode trabalhar, por exemplo, aqui com um mixer. Mixer não tem tantas variáveis assim, mas se fosse uma coluna de destilação, a gente ia ver que tinha várias possibilidades. Qual é a variável que a gente quer ajustar? Vazão molar. E qual é a variável alvo? Ou seja, a minha variável que vai depender das modificações que eu vou fazer. Vai ser a temperatura. Já passei, né? Temperatura da nossa mistura. E aqui a gente vai dizer qual é o nosso valor-alvo. A gente pode simplesmente especificar um valor, ou a gente pode selecionar aqui, definir a partir de outro objeto. Então a gente, em vez de dizer que a gente quer essa determinada temperatura de 10,1 graus Celsius, a gente poderia pegar uma outra corrente da planta, da simulação, e dizer que é um valor relacionado àquele. Então, se eu tivesse alguma determinada corrente 3, eu ia colocar aqui 3, e digamos que eu queira que essa temperatura seja 10 graus maior que a temperatura da corrente 3. Aí eu vou colocar aqui 10 graus. E aqui eu colocaria 3, digamos, por exemplo. Como a gente não tem um 3, ele vai dar que não encontrou, mas aí o que está dizendo essa janela para a gente? Ajuste a variável vazão molar do nosso objeto vapor saturado, ou seja, da nossa corrente vapor saturado, de forma que a minha variável alvo, que é a temperatura da minha mistura, seja igual à temperatura da, da corrente 3 mais 10 graus. Então seria, digamos, T da mistura seria igual a T3 mais 10. Alguns simuladores mais novos ainda oferecem a possibilidade de você puxar esse valor de uma planilha, que é bastante interessante aí quando a gente vai fazer uma integração aí com Excel ou com Plant Information, quando a gente vai fazer alguma simulação dinâmica, por aí vai. Mas aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês a gama de possibilidades que a gente tem. Aqui no caso a gente vai fornecer o nosso alvo, 10,1 graus Celsius. Novamente, o que essa janela está dizendo? Ajuste a vazão molar do meu vapor saturado de forma que a minha temperatura da mistura alcance 10,10 graus Celsius.
É importante a gente ter noção que, como é um cálculo iterativo, vai depender muito de como você vai dar certos parâmetros para ele. Então, isso vai exigir um pouco de tato na hora que a gente está fazendo o projeto dessa operação. A gente vai precisar dizer a nossa tolerância, a gente vai precisar dizer o tamanho do passo de cada iteração, e aí vocês vão ver que isso aqui muda gritantemente o sucesso da nossa operação. E o range em qual a gente vai estar trabalhando. Vou colocar aqui de 0 a 100. E o número de iterações máximas. Quantos loops ele vai fazer nesse método numérico. Vou botar aqui bem alto. Vocês vão ver que é rapidinho. E vou colocar aqui um passo de 5 kg/mol por hora. E a gente pode até brincar um pouquinho para ver como é que a simulação vai reagir. Se vocês quiserem trocar o método, também tem aqui o Broiden, em vez da secante. Pronto, aí agora que a gente já configurou nosso ajuste, a gente pode vir aqui e dar um valor para a nossa vazão molar. Então, 10. Aí vocês vão ver que convergiu a minha vazão molar para 1,8049, que é o valor. Falar de novo para vocês fixarem bem isso. É o valor da minha vazão molar do vapor saturado que torna a temperatura da minha mistura igual a esse valor especificado. É importante que vocês saibam ler essa janela aqui, ou se vocês já não tiverem isso bem sedimentado na cabeça de vocês, ter essa noção do que faz o método, do que faz o operador lógico. Porque aí vocês sabendo que o adjust vai ajustar uma determinada variável até que a outra alcance um valor desejado, aí você vai olhar para aqui e vai ver variável ajustada. Aí você já vai pensar, pô, então é a variável que ele vai ficar tentando mudar até chegar onde eu quero. E a variável alvo vai ser justamente onde vai ser a que carrega esse valor que eu quero alcançar, certo? Então, mesmo que vocês não tenham isso tão sedimentados, vocês tendo uma noção do que faz o operador lógico já faz com que vocês consigam se situar bastante no procedimento. Agora, uma coisa que vocês podem reparar, a gente disse aqui 10, ele convergiu para 1,8 aproximadamente. Se a gente colocar aqui 20, mesma coisa. Se a gente colocar 30, aí vocês estão vendo que ele já não converge. Aí ele diz que não alcançou a convergência ao chegar no máximo de iterações e pergunta se a gente quer rodar mais uma batelada desse número X de iterações que a gente especificou na aba parâmetros do adjust. Então o que a gente pode reparar aqui? Que esse valor que a gente especifica na razão molar, na variável de processo que a gente que é de interesse, vai ser relevante. A gente não pode simplesmente colocar aqui qualquer valor, como a gente acabou de ver. Eu acredito muito fortemente que, na verdade, ele utiliza esse valor que a gente especifica como uma estimativa inicial do método. Então, se você dá uma estimativa inicial muito fora da convergência, ele vai acabar levando o método numérico para outro lugar, vai acabar divergindo. Então, é importante que a gente tenha um certo tato, pelo menos tenha uma noção do processo que a gente está trabalhando, para saber em que vizinhanças a gente pode estar trabalhando. Porque aí eu evito esse problema de não convergir. Aí em 25 não chega.
Em 20 chegou. Testar 25 de novo. 25 também chega. 28. E notem que como a gente trabalha com uma tolerância especificada, que no caso 0,1, vocês podem ver que a gente pode acabar convergindo para lugares, valores diferentes. Então, da outra vez a gente tinha dado 1,8042, se eu não me engano. Então aqui a gente já tem 1,79, mas dentro da tolerância que a gente especificou. Então tá tudo tranquilo, tudo certo. Aí, se a gente colocar aqui 29, ele já não converge. Então é importante a gente ter pelo menos uma noção assim de qual a região que a gente vai poder trabalhar. Então, o que fica aí de conclusão sobre a Just é que a gente vai precisar de um pouco de tato na hora que a gente estiver utilizando, tanto para definir o intervalo da nossa operação aqui, quanto também o passo. Se a gente mudar o passo aqui, deixar 90 como estava, vamos ver o que acontece. Também convergiu. Mas geralmente passos muito grandes assim não ajudam tanto na convergência, porque ao mesmo tempo que o método ele fica ele dá passos sendo redundante, né? Dá passos maiores, as diferenças da estimativa inicial vão ser maiores, então teoricamente ele convergiria para um mínimo de erro de uma forma mais rápida, mais eficiente. Só que isso pode acabar também deixando o algoritmo instável e não favorecendo a convergência. Mas isso aí a gente já entra em uma parte mais específica de métodos numéricos que vocês já devem ter visto. Então, quando vocês passaram lá por métodos um e métodos 2 e disseram que não serviam para nada, então serve para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de coisa, por exemplo. Então espero que vocês tenham dado atenção para a matéria. E em breve voltaremos com uma aplicaçãozinha usando o SET e um pouco mais complexa para a gente já aproveitar tudo que a gente viu até agora, ou pelo menos uma parte legal, certo? Vejo vocês daqui a pouco. Abraços.